é o texto dissertativo argumentativo? Você sabe? Em muitas bancas de concurso, em muitos vestibulares, é cobrada a tipologia dissertativa argumentativa. E você? Você sabe como produzir esse texto? Você sabe qual que é a essência de um texto dissertativo argumentativo? Se você não sabe ainda, fique nesse vídeo para aprender. E se você já sabe, continue aqui para reforçar os seus conhecimentos. Meu nome é Samara e eu estou aqui para descomplicar a sua vida com redação e gramática. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveite para seguir, é a professora Samara Paz. Lá nós temos conteúdos diários que com certeza vão auxiliar você nesse processo de aprovação. Bom, vamos lá, gente. O texto dissertativo argumentativo é um texto normalmente um pouco longo. A maioria das bancas cobra uma média de 15 a 30 linhas. Isso significa que a gente vai ter um espaço bem legal, bem bacana para poder apresentar a nossa discussão temática, para poder permanecer ali dentro do nosso eixo argumentativo. Vamos pensar na formação da palavra dissertativo argumentativo. A gente tem um texto que, ao mesmo tempo em que disserta, ele argumenta. E aí eu preciso saber o que significa cada uma dessas coisas. Quando eu falo em dissertação, quando eu falo em dissertar sobre um assunto, significa que eu vou discorrer sobre ele. Eu vou fazer uma exposição a respeito daquele assunto, uma discussão sobre ele mesmo. Mas uma discussão qualquer, não. É um texto em que eu disserto e, ao mesmo tempo, eu argumento. Então, eu tenho a junção da dissertação, que é você discorrer sobre o tema. A banca vai te dar um tema proposto e você vai falar sobre ele, mas não apenas discorrer. Você vai discorrer de modo a argumentar, ou seja, você vai defender o seu ponto de vista. Lembrando que a argumentação ela é sempre baseada em pontos de vista e em situações que sejam controversas ou em afirmações que sejam passíveis de contradição ou de diferentes pontos de vista. Por isso, não dá para argumentar em cima de fatos. Lembra daquela frase de que contra fatos não há argumentos? Ela é verídica, ela é real. Eu não tenho como elaborar um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, em torno do fato de que o Brasil foi descoberto em 1500. Porque esse é um fato. Eu não sou capaz de opinar algo a respeito disso que não seja o próprio fato. Eu não posso discordar de que o Brasil tenha sido descoberto em 1500 porque esse é um fato histórico. Isso está em todos os livros de história, esse é um conhecimento de todos nós. Aqui eu não vou entrar no mérito da palavra descoberto, porque na verdade já existiam pessoas aqui, então na verdade ele foi encontrado, né? Mas aqui só a título de curiosidade, como a gente fala sobre o descobrimento do Brasil, eu acabei usando a palavra descobrir mesmo. Então, em primeiro plano, eu tenho que pensar sobre isso, que eu vou argumentar a respeito de algo sobre o qual as pessoas podem discutir, a respeito de um tema sobre o qual as pessoas possam divergir. É isso que é argumentar, e eu sempre argumento em defesa do meu ponto de vista, tentando persuadir o outro a respeito da minha opinião. Então, em um texto dissertativo argumentativo, eu vou ter essa ideia, a ideia de que a banca vai me dar um tema, seja do meio ambiente, seja um problema social, seja um tema polêmico, a banca vai me dar esse tema e eu preciso discorrer sobre ele, eu preciso falar sobre o que é isso que a banca está me propondo. O que é esse tema da legalização do porte de armas, por exemplo? O que é a legalização do porte de armas? Como eu me posiciono a respeito desse tema? De maneira favorável, de maneira contrária? Se sim, se não, por que eu penso dessa maneira? A argumentação, por excelência, é você explicar o seu ponto de vista. Se eu sou a favor, eu explico por quê. Se eu sou contra, eu explico por quê. Quais pensamentos, quais argumentos, quais teorias me levam a crer que o meu ponto de vista está correto. E o meu objetivo num texto argumentativo é defender esse ponto de vista e levar o outro, possivelmente, a entender o meu posicionamento ou, num nível ainda maior, ser convencido pelo meu ponto de vista. E aí isso significa que a minha persuasão terá sido eficaz. Eu vou usar como base aqui o modelo da dissertação do Enem, só para falar para vocês um pouquinho sobre a estrutura.
Então, a proposta de redação que é cobrada pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas. Isso significa que eu vou construir todo um texto em torno daquele tema que foi colocado pela banca e eu vou argumentar a respeito dele. Na estrutura de um texto dissertativo argumentativo, normalmente a gente encontra a composição de 4 parágrafos, sendo o primeiro para introdução, em que eu vou apresentar qual é o tema, eu vou colocar todas as palavras-chave do tema. Então, tudo aquilo que a banca colocou, ou em negrito, ou entre aspas, ou como sendo o tema da redação, todas aquelas palavras precisam estar presentes na minha introdução. Porque se eu não as coloco, acaba que eu tangencio o tema. Eu estou falando sobre o tema, mas eu acabei me esquecendo de alguma palavra que a banca colocou e isso deixa o tema incompleto. Então, para que a gente garanta uma nota integral a respeito do conteúdo temático, a gente precisa apresentar essa introdução com as palavras-chave do tema. É ali também que eu vou falar sobre o que esse tema se trata, vou trazer algum repertório que faça uma alusão, que permite que eu identifique esse tema, ou que eu o compare a um filme, a uma citação, a uma música, para trazer esse repertório sociocultural, para mostrar à minha banca que esta não é a primeira vez em que eu me deparo com este tema, que o meu conhecimento de mundo também existe, eu vou apresentá-lo por meio deste texto dissertativo argumentativo. Na sequência, a gente vai ter o desenvolvimento, que é composto por 2 parágrafos, porque todo texto argumentativo exige que você apresente no mínimo 2 argumentos para a defesa do seu ponto de vista. Então, se você acredita em algo, apresente 2 motivos, 2 razões, 2 porquês do porquê você acredita nisso, do porquê você acredita que essa proposta seja ou não viável, de que este tema seja ou não plausível, de que isso seja ou não benéfico para a sociedade, é isso que você vai apresentar no desenvolvimento. Então você vai dissertar sobre o tema, veja, você está falando sobre ele, mas ao mesmo tempo você está defendendo a sua posição, você está tentando persuadir o seu leitor, o seu interlocutor, o seu corretor de que aquele é um argumento válido. É isso que eu faço, então, nessa estrutura do desenvolvimento. Eu apresento, no mínimo, 2 argumentos. Inclusive, a apresentação de 2 argumentos é a estrutura sugerida. E eu vou ter a conclusão, que vai ser o 4º e o último parágrafo. E nessa conclusão, eu vou fazer essa retomada do que foi o tema, do que foi que eu discuti ao longo do texto e, na sequência, apresentar uma proposta de intervenção. Porque pensador mesmo não é aquele que aponta o problema. Apontar o problema é fácil. Apontar o problema é só sair à rua e enxergar as dificuldades que a sociedade vive, que as pessoas passam. Então isso é muito fácil. O difícil mesmo é você pensar em algo que solucione esse problema. Pensar em uma proposta que seja plausível, em algo que seja factível para a sociedade, para o governo, para as instituições, para as instâncias que devem cuidar deste problema que está acontecendo na sociedade. Então esse é um ponto-chave do meu texto dissertativo argumentativo. A ideia de que eu vou precisar explanar isso a ponto de que no final eu também pense em uma solução, eu também pense em uma resolução para esse problema. E isso é fundamental. Então eu vou ter apresentado 2 argumentos, 2 problemas, porque via de regra, as propostas das bancas, elas tematizam algum problema, algo sobre o que você possa argumentar, sobre o qual possa haver discussão e consequentemente eu vou apresentar 2 problemas. Então, na minha proposta de intervenção, ou eu preciso ter uma proposta que solucione esses 2 problemas, ou eu coloco então 2 propostas de intervenção para solucionar cada um deles. Mas se eu apontei o problema, eu também tenho que pensar em uma solução para ele. Essa é, de maneira geral, a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Eu não foquei muito na estrutura, esse não era um vídeo para explicar explicitamente, com todos os detalhes, como é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, mas para falar sobre o que é dissertar e argumentar concomitantemente, eu preciso trazer um pouco da estrutura para vocês verem como isso se dá na prática.
No entanto, como eu disse, este não foi um vídeo específico sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Se vocês querem um vídeo em que eu explique melhor essa estrutura, em que eu ensine como fazer uma dissertação, que é como comumente a gente chama, o nome do texto é dissertativo argumentativo, mas a gente chama de dissertação. Se vocês querem um vídeo desse, em que eu explique com mais detalhes, em que eu dê todas as instruções, como esse texto deve ser feito, também talvez avaliando as competências do Enem, como que eles cobram determinados conteúdos, cada parte do texto, me deixem aqui nos comentários que eu posso produzir um vídeo desse explicando essa estrutura para vocês. Mas o foco desse vídeo era que você entendesse o que é essa tipologia. O que é a tipologia dissertativa argumentativa? E com isso nós entendemos então que eu discorro sobre um tema e ao mesmo tempo eu defendo um ponto de vista. Eu espero que essa aula tenha ficado clara para você. Eu espero que você saiba agora minimamente, ou para me deixar um pouco mais feliz, de uma maneira bem melhor, aquilo que você deve fazer em um texto dissertativo argumentativo, o que ele é em sua essência. Se você gostou desse vídeo, se essa aula te ajudou, se esse conteúdo foi benéfico para você, compartilhe com alguém que talvez tenha dificuldade, que talvez esteja também precisando aprender mais sobre isso. Eu aguardo você na próxima aula. Aguardo você também no meu Instagram, porque lá a nossa comunicação e a nossa interação são diárias. É a professora Samara Paz. Eu aguardo você, eu espero você para o nosso próximo conteúdo e espero muito que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aqui um like, curta o vídeo, isso ajuda bastante no crescimento do canal. Um beijo enorme, até a próxima aula e tchau, tchau!